Abra a sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, hein? Os irmãos da internet estão se inscrevendo com muita velocidade. Se eu fosse você, não ficava esperando para cima da hora não, hein? Reservava pelo menos a sua vaga, hein? Os irmãos da internet estão bombando. Eu estou anunciando todos os dias na minha transmissão, ok? Então, irmãos, está aberto ao público, ok? Está aberto, não é só para cá, para a igreja, não, está aberto. E eu nem passei o card ainda, o cartaz, para os palestrantes. Se bastar, fecha. Quem está aqui ainda, diga glória a Deus. Quem está aqui ainda, diga amém. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6. Estou com essa palavra no coração desde cedo, gente. Acordei com essa palavra. E depois, quando chegou lá para o meio da tarde, que eu fui entender o propósito dessa palavra. Lá para o meio da tarde, que eu comecei a pensar, falei, já entendi tudo. Porque Deus, irmãos, não te revela uma mensagem em vão. A mensagem primeiro, irmão, ela passa pelo receptor, passa pelo pregador, Tiago. Bom, Tiago? Tiago, coloca a tua mão aqui no altar. Eu queria 3 missionárias. Bota a tua mão aqui no altar. Para circular o Tiago. Essas 3 missionárias, quando cercar ele, o cerco de Satanás vai cair por terra. Não, mas já vem correndo, porque é profético. Cerca. Enquanto essa igreja dá glória a Deus, Deus visita a casa do Tiago. Deus visita o emprego do Tiago. Alguém está se levantando lá para querer te dar uma pernada, mas está caindo por terra agora, Tiago. Enquanto essa igreja faz barulho, demônios caem por terra. No meio da tua parentela, Tiago. Tu és instrumento lá. Tu és instrumento lá. Tu és instrumento lá. Tem fogo. Eu não. Que era. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Levanta a sua mão aqui pro altar e diga a Deus: eu recebo tudo que vem do altar. Só quem recebe faz aquele barulho que o diabo odeia. Você pode dar glória? Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou impactado com vocês. Eu confesso, irmão, que eu vim aqui para fazer o culto para 10 pessoas, 20 pessoas. Eu confesso que eu saí de casa, onde eu moro, choveu o dia todo. Irmão, mas o povo está tão sedento, porque ontem eu comecei uma conferência ontem lá na Demave Recreio ontem. E os irmãos que eu convidei, eu fiquei tão desesperado que eu disse: eu vou convidar a minha tropa, né, os meus intercessores para ir comigo, porque não vai ninguém, não vai ter ninguém lá. Quando nós chegamos lá, eu, minha mãe, minha esposa,
Tiago, Luiz Felipe, Valdo. Quando eu cheguei com a minha tropa, a igreja estava lotada para a glória de Deus. O povo, senhores e senhoras, está sedento, gente. Sabia disso? O povo está sedento, gente. O povo está sedento. Acho que acabou aquele negócio, né, das pessoas por causa de um vento, de uma chuva. O pessoal dos Estados Unidos está trancado dentro de casa por causa de um furacão. E os irmãos que estão falando na internet estão dizendo: a nossa maior preocupação é que a gente não pode ir para a casa de Deus. Puxa, você tem que amar estar aqui, gente. Você não tem que estar aqui por obrigação, por nada. Você veio aqui porque você ama a Deus. Quando você chega num ambiente desse e não vem buscar as coisas de Deus, e vem buscar o Deus das coisas, Deus te honra. Não é, meu lutador? Vou botar meu lutador para trabalhar, hein? Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Uma boa noite para todos. Nós estamos ao vivo, amém? Glória a Deus. Boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo. Fique aí pelo menos até as 10 para as 9. Versículo 8. Pastor, eu não quero ficar acompanhando o texto das Sagradas Escrituras na televisão. O senhor ainda tem uma Bíblia? Eu tenho várias. Inclusive, nós temos o lançamento agora da letra gigante que os irmãos estavam pedindo. Inclusive, irmão, ontem lá no recreio acabou quase todas as Bíblias infantis. Amém? Você que ama seu filho e seu neto, eu já disse, irmão, essas Bíblias nem sempre nós temos, ela esgota muito rápido. Ok? Você está aqui ainda, diga amém. As de estudos, se tiver, algumas só tem agora pretas. Amém? E eu estou trazendo novidade para os irmãos. Está chegando boné para a glória de Deus. Está chegando camisa. Está chegando muita coisa aí do céu, irmão. A empresa está crescendo para a glória de Deus. Você pode dizer amém? A empresa está crescendo. Devagarzinho, a empresa vai crescendo. Amém? Quando a gente começa a conquistar a confiança das empresas que nos fornecem, fica bom, né? Porque aí você passa a comprar sem dinheiro. É muito bom, né? Você começa a ganhar crédito, né? O rei da Síria fez guerra a Israel. A quem? E em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te ao passares. Ao quê? Ao passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar em que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Diga, não uma nem duas vezes. Então, tendo turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O que está acontecendo aqui? O rei da Síria, ele está achando que tem pessoas no reinado deles que está, aqui vamos usar aquele linguagem achulha, caguetando, está dando tudo que está acontecendo. Tem alguém infiltrado aqui. Não, aí olha o que acontece. Respondeu um dos servos: ninguém, rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Você está aí ainda? Diga amém. Faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas dentro da tua cama, aí no teu quarto.
Ele disse: ide, fazer o quê? Vede onde ele está, para que mande prendê-lo. Fazer o quê? Foi-lhe dito isso, eis que está em Dotã. Qual é a localidade? Então enviou para lá cavalos, diga cavalos, carros, fortes tropas. Diga comigo, cavalos, carros, fortes tropas. Irmão, eu estou dizendo, irmão, que é um homem. E eu não sei se você consegue ler as escrituras como eu, pensando. Cara, uma pessoa, o cara está mandando um exército para ir atrás de uma pessoa. É o que está escrito aqui, sem precisar conhecer hebraico e grego, né? Vamos lá. Chegaram de noite, cercaram a cidade. Diga comigo, cercaram. Tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus, digo o moço do homem de Deus, e saindo eis que tropas, cavalos, carro, havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, o que faremos? Leia comigo: ah, meu senhor, o que faremos? Mais uma vez, toda a igreja. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Vamos repetir essa frase. Ah, meu Senhor, o que faremos? 1, 2, 3. Ah, meu Senhor, o que faremos? Toda a igreja agora vai ler o versículo de número 36. 1, 2, 3 agora. O próximo versículo é o 16, né? Isso aí, 16, vamos lá. 1, 2, 3. Eu percebi que tem muita gente precisando de uma Bíblia, hein? Vamos repetir bem alto para o pessoal da internet ouvir também. Vocês vão dizer tão alto que a pipoca da mão deles vai cair do pote. A pipoca, esse chamate quente aí vai queimar a tua língua agora. Vamos lá, 1, 2, 3 agora. Só as mulheres agora, 1, 2, 3. Teve alguém que disse: poxa, pastor, a pipoca até caiu, ó, viu? Vai cair mais ainda quando eu começar a aplicar. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu um monte que estava cheio de cavalos e de carros de fogo. Eu quero viver. Eu vou ler, e quem acredita diga glória. Cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A igreja. E quando desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor. Eliseu fez o quê? Ele disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, não é esta a cidade. Segue-me, guiar-vos-eis. O homem que busca, e os guiou a Samaria. Tendo ele chegado em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens, para que vejam. Abriu-lhe o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou: Eliseu, posso ferir? Posso matar meu pai? Respondeu ele: não ferirás. Que é isso? Eu não acredito que esse cara fez isso. Esse cara é genial, cara. Esse cara vai dar uma lição para a gente aqui agora. Não ferirás aqueles que fizeram prisioneiros com tua espada, com teu arco,
Porém a estes manda pôr-lhes diante dele pão, água, para que comam e bebam e torne ao seu Senhor. Não, você vai dar glória, porque você não pensou o que eu pensei. Ofereceu-lhe o rei um grande banquete. Que é isso? Os caras vêm para matar e agora estão num banquete. É isso mesmo que eu estou lendo aqui? Você não aprende nada com isso aqui, não é? Você é crente mesmo? Diga glória a Deus. Você está crente? Diga glória. Ofereceu-lhe o rei um grande banquete. Comeram, beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, da parte da Síria, e não houve mais investida na terra de Israel. Senhor, como eu amo teus átrios, como eu amo a tua presença. Eu tenho certeza, Pai querido, que se eu não estivesse aqui, porque a gente pouco divulgou essa reunião, que é uma reunião, meu Pai querido, oficial do nosso ministério. Tenho certeza que o pastor João, pastor Renato, os pastores aqui da sede tocariam muito bem, ministravam, e o teu nome seria glorificado, Pai. Mas eu estou com esta palavra queimando ao meu coração. Eu sei, Pai querido, que eu demorei para interpretar, meu Pai, o que o Senhor queria confabular comigo, conversar comigo, dialogar comigo. Mas quando eu li pela segunda vez, eu pude entender, Pai, que a fúria maior não é contra o servo de Eliseu. Não, a fúria maior não é contra a escola dos profetas, não. A fúria maior é contra o profeta. O que eles querem é a cabeça do profeta. O que eles querem é acertar a coluna. Mas eu faço as minhas palavras, as palavras de Eliseu, maior é o que está conosco do que os que estão com eles. Com eles tem armas, com eles tem escudo, Rosilane, com eles tem espada, mas conosco está a mão do Senhor. Só quem sente a presença do grande, por um segundo faz aquele barulho que o diabo odeia. Oh, oh, oh. Choramakala Xandarada. Ela é macando asa. É como aramanchuria cando ata. Beleza e o rembio e de probandarasa. É camandoroche. Lembara como nubi nasce. É cabadoroche. Na wix na eu como nubria. É calamandarase. Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Se tem que alguém que acredita, se assenta fazendo aquele barulho que o diabo odeia. Eu ouvi um barulho de língua estranha, mais outro barulho de língua estranha. Meus irmãos, eu prometo que não passo de 10 minutos. Esse capítulo que nós acabamos de ler, do segundo rolo dos reis de Israel, é um capítulo bem familiar. Se você analisar esse capítulo 6,
você vai ver o cabo do machado flutuando. Os servos da casa, do colégio dos profetas, viu que a obra estava crescendo, cresceu um desejo no coração deles de ampliar o lugar onde eles estavam estudando. Foram ao Jordão, a proporção que iam quebrar madeira, o cabo do machado caiu um. Só que o que é importante é que quando eles foram cortar madeira, um dos servos diz assim para o profeta: o senhor pode ir conosco? A sua presença é importante. Se você analisar o versículo de número 2 e 3 do capítulo 6, eles fazem questão de levar Eliseu, o profeta, porque Eliseu é uma figura da presença de Deus. Eles entendem que não podem fazer nada sem a presença de Deus, sem a presença do profeta. Eles compreendem também, senhores e senhoras, que não dá para fazer a obra de Deus sem honrar princípios espirituais. O profeta Eliseu é uma autoridade espiritual. E eles dizem: vamos levar a nossa autoridade conosco. Eles vão. Chegando lá, a proporção que eles estão trabalhando, acontece um descuido. O cabo do machado cai no Jordão. Eliseu pergunta: aonde caiu? Eles dizem: é aqui. Porque o importante não é cair, o importante é você reconhecer que está caído. Você está aqui ainda? Diga amém. Porque tem pessoas que tem pinta que está vivo, mas está morto. Só que existe um Deus no céu que conhece o meu deitar e o meu levantar. O texto vai dizer que agora a guerra está travada e o rei da Síria, ele prepara emboscadas, armadilhas contra o povo de Israel. Só que lá em Israel está o profeta, o Eliseu, que entregou água na mão de Elias. O discípulo, o servo, o diácono do Elias está com manto profético. O texto vai dizer, mãe, que quando o rei da Síria prepara emboscada, Deus revela para o profeta: não passe por lá, tem emboscada lá, tem perigo ali. O texto vai dizer que o rei da Síria fica perturbado, gente, perturbado, e diz: alguém entre nós está nos traindo. Aí alguém levanta: calma, rei, tem um profeta, e esse profeta tem vida com Deus. Porque vida com Deus é mais importante do que trabalho para Deus. Tem vida com Deus. Tudo que o Senhor faz aqui no teu quarto, tudo que o Senhor elabora, Deus revela para o profeta. Oxalá que acontecesse isso nos dias odiernos, né, Clarissa? Hoje tem muita gente dizendo assim: diz o Senhor, como Deus não está dizendo nada. Profecias que passam anos e anos e não se cumprem. Tenha cuidado, homem de Deus,
Quando você abrir a tua boca para dizer assim diz o Senhor, sem Deus não está mandando tu falar nada. Oh my God. O texto sagrado vai dizer que eles preparam os melhores cavalos, homens de guerra, para ir atrás de um profeta. E o profeta está na casa dele. Eles cercam a cidade, Paulo Henrique, e cerca a casa do profeta. E está o profeta e o servo. Eu sei que a proporção que você lê isso aqui, você lembra logo do servo Geazi. Mas esse servo aqui não pode ser Geazi, porque Geazi já foi tomado por lepra no capítulo 5, porque quis as glórias, as riquezas que Naamã ofereceu. O profeta sempre tinha um servo à sua disposição, né? Aí o servo acorda. Quando acorda, Nilceia vê aqueles homens, aquele exército. E eu quero conjecturar, porque não está escrito aonde que está o profeta. Nós queremos a cabeça do profeta. Esses dias eu estava falando com a minha mãe. Eu falei: mãe, eu não queria muito acreditar nessas coisas não, mas tem hora que a gente tem que acreditar. Tem hora que a gente compra muito barulho dos outros, sabia? Barulho espiritual, gente, compra. Eu demorei para poder querer assimilar isso. Eles não acreditam, mas é verdade, irmão. A gente entra na guerra dos outros e Satanás vem contra a gente. Só que Satanás tem dois trabalhos: se levantar e cair por terra. Só que Satanás vem contra tu e não consegue contra tu. Vai tocar no teu filho, vai tocar no teu bem, vai tocar na tua esposa. Mas hoje eu vim dizer para alguém que está nessa reunião, que se Satanás arrumou a armadilha, ele perdeu mais uma. Porque saiu um povo debaixo de chuva e chegou aqui na rua Calmão para dizer: Satanás, ajunta a tua bagagem, porque maior é o que está conosco do que os que estão com ele. Contigo está Pombagira, Tranca-Rua, Zé Pilinta, Omolu, mas conosco está o varão de guerra. O varão de guerra que não perde guerra e que não perde batalha. Joramande Hassai, eu como nubre a terra, Alamandaraxai, de comandar a calmandoasa. O varão que eu vi ele aqui hoje de madrugada, ele está aqui. Hoje eu vi um varão tão grande aqui hoje nesse altar. Ele era alto, Rosilane. Eu não vi o rosto dele, mas ele passava desse teto. E o Senhor disse: eu estou nesse lugar. Eu estou nesse lugar. Aleluia. Vou fechar a minha Bíblia para a gente ir embora. Cercaram a cidade, cercaram a casa do profeta. O profeta está em Dotã. O servo acorda. Quando acorda, senhores e senhoras, vê aquele grande exército. Ele não está escrito, Clarissa, mas eu creio que ele vai lá e diz: profeta, me perdoa te incomodar, mas nós estamos cercados. Ben-Hadad mandou seus melhores homens, seus melhores cavalos, cercaram a cidade. Eliseu levanta e diz: calma, servo. Com eles estão braço de carne, mas conosco está o Senhor. Maior é o que está conosco dos que os que estão com eles. Ele acalma o coração do servo e diz: não temas,
Medrosos não conseguem fazer história. Covardes não conseguem fazer história. Desanimados não conseguem fazer história. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: não temas, não tenha medo, não se preocupe, não se desespere. Senhor, mas nós estamos cercados. Calma, nós estamos cercados, mas nós não estamos abandonados. Calma. Eu vim dizer para alguém aqui que chegou aqui e tu está cercada. Tem um cerco de problemas, de lutas, de enfermidades e adversidade. Deus me trouxe aqui como profeta para dizer que esse cerco vai cair por terra. Ah, tu levantou a mão, hein? Deus me trouxe aqui para dizer que esse cerco não vai ficar de pé. Oh, glória a Deus. Talvez você não compreenda, mas tu é o instrumento lá da tua casa. Talvez você não compreenda, mas tu é a coluna lá daquela casa. Talvez você não compreenda, mas tu é a menina que está na casa do Naamã, do general. Talvez tu não entenda, mas tu é o moço que está com os 5 pães e 2 peixes. Talvez você não entenda e diga: eu sou tão fraquinha, pastor, eu sou tão fraquinha, eu sou tão adolescente, sou tão jovem. E Deus está dizendo: é você. Alguém não desceu à sepultura por causa de você. A casa não caiu ainda por causa de você. Sabe por quê? Porque Deus te chamou, querida. Deus te chamou, querido. E quando Deus chama, Deus supre toda a necessidade. Quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus renova. Quando Deus chama, Deus restaura. Deus está dizendo: eu estou te dando resistência nessa guerra. Estou te dando resistência. Alguém está comigo? Diga glória. Alguém está comigo? Diga amém. Estamos cercados. E o que o profeta vai fazer? Vai orar. Por quê, irmão? Tem guerras, irmão, que não é para você receber xingando. Tem guerras que não é para você resolver se desequilibrando, como você tem feito. Você sabia que tem obreiro desequilibrado? Você sabia que tem membro de igreja desequilibrado? Você sabia que tem obreiro que na igreja ele é uma coisa, fora da igreja ele é outra coisa? Você sabia que tem membro na igreja que dentro da igreja é uma coisa, fora é outra coisa? Pessoas desequilibradas. O que falta neles, pastor? Falta ler 1ª e 2ª Timóteo. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar o sofredor. É porque você aprendeu tudo, só não aprendeu esse versículo. Você também não teve tempo de ler os frutos do Espírito, né? Você é crente, você é obreiro, você é crente. Você não vai resolver isso aí com a tua força, não, com o teu braço, não. Sim, o profeta ora e diz: eu vou orar para abrir teus olhos, para ver que com eles tem um exército da carne, mas conosco tem um exército celestial. Sabe que Eliseu, pastor Renato, está dizendo para o servo? Está dizendo: rapaz, tu não entende nada de batalha espiritual, né, cara? Tu está do meu lado direto, tu não entende nada de batalha espiritual, não, cara? Você não está vendo que você é demônio, não, rapaz? Você não está vendo que Deus está com a gente, não, rapaz? Você não viu o machado flutuar agora, rapaz? Você não viu tanto moleque? Você não viu, rapaz, que eu mandei aquele cara, botei o dedo na cara dele e disse: tu é general lá. Aqui tu tem que ser servo. Tire essas medalhas, tire essa roupa e desça no Jordão, cara. Lá tu é quem tu é, aqui tu tem que ser servo. Para receber aqui, tem que descer na casa do oleiro. Você não viu, cara? Precisa eu te mostrar mais alguma coisa? Deus
abra os olhos dele, para que ele possa ver que maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco. Oh, aleluia. Aí Eliseu faz uma outra oração. Sabe o que ele faz? Senhor, eu peço que segue todos os inimigos, todos os soldados do rei da Síria. Eles não permaneceram cegos. Ok? Você está aqui ainda? Diga amém. Ficaram cegos. Eliseu conduziu eles ao rei. Conduziu eles ao rei de Israel. O rei de Israel já se preparou para executar Eliseu. Não. Você pode ver que o rei de Israel vai chamar, está escrito aí, vai chamar Eliseu de pai. Olha o respeito. Está escrito aí, ó. Pai, o que eu faço, pai? Sabe o que você faz? Dá pão para eles, dá água para eles. Aí, irmão, olha só, como o rei é um cara inteligente. O rei, cara, isso é um cara tão inteligente, que é um pedido do profeta. Ele disse: o pai está pedindo para dar pão, para dar água, eu vou fazer logo um banquete. Porque, irmão, para Deus não se faz nada de qualquer maneira, rasgado, destruído. Para Deus tudo tem que ser com excelência. Vou fazer logo um banquete aqui. Come todo mundo, bebe todo mundo. Se fosse você, alguém te procurando para te cobrar, alguém te perseguindo, te caluniando, o que tu faria? Tu ia para a internet desabafar, né? Tu ia chamar sua cúpula dos advogados e dizer: meus advogados vai resolver. Não, mas Eliseu está mostrando para a gente aqui, irmão, que tem coisas que a gente resolve na bondade, com bondade. Irmão, pagar o mal com mal é justiça, mas pagar o bem com mal é graça. Sabe por que ninguém compreende nada na tua vida? É que tu apanha, tu sofre e tu está sempre fazendo bem. Sabe por que você aprendeu que pagar o bem com mal é graça? Quem tem graça, irmão, aleluia, faz o bem sem olhar a quem. Deus me trouxe aqui para dizer: os inimigos vão ter que reconhecer que na tua vida tem fruto do Espírito. Os inimigos vão ter que reconhecer que tu é crente, que tu é cidadão do céu. Só os cidadãos do céu. Levante a mão agora e faz aquele barulho. Deixa eu concluir para dizer para você que isso aqui, esse texto, nos ensina, nos remete, nos dá 3 informações, ou no linguajar mais fácil, nos dá 3 lições. Número 1, está tudo cercado. Profeta não se desespera, profeta não se apavora. O que é que o profeta faz? Confia em Deus. Eu ouvi um aleluia, foi um só também, mas deu para passar. Deus me trouxe aqui. Eu não sei o que tu está passando, mas tua casa não está cercada, não tem ninguém te perseguindo. E Deus me trouxe aqui para dizer que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Agora eu vou profetizar: uns se encurvam e caem, mas nós se levantamos e estamos de pé. Agora eu vou continuar profetizando. Parece que esse texto aqui tem tudo a ver com aquilo que Davi escreveu no Salmo 27. Ai, ai, ai. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus perseguidores, se levantarem contra mim para comerem da minha carne, vão tropeçar, vão cair. Ainda que o exército, olha lá, ainda que o exército, aleluia, se levantasse contra mim, o meu coração não temeria.
ainda que a guerra se levantasse, no Senhor eu confio. Só quem confia nessa batalha, abre a tua boca e reage com glória. Vou deixar você fazer barulho. Segunda lição que eu quero extrair do texto. Eliseu não levanta, pastor Álvaro, com espada na mão. Eliseu não levanta com pistola na mão. Não. Eliseu está na desvantagem. Tem um exército que está cercando ele. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui que chegou hoje aqui na desvantagem. Só que eu vim dizer para você que a gente não vence guerra na vantagem. Crente, Tiago, só vence guerra na desvantagem. Você deu glória a Deus, deixa eu aplicar. Você se lembra do moço Davi? Você se lembra do desprezado Davi? Você se lembra dele? Você conhece a história dele, o desenho animado dele, o filme dele? Quando Samuel está na casa dele para ungir, quando Samuel pergunta pelo mancebo, o pai diz assim: tem ainda um, nem cita o nome do filho. Só cuidava daquelas ovelhas malhadas, as pessoas menos favorecidas, desprezadas. Quando Davi chega, o Espírito de Deus enche a casa. Porque quando Deus quiser te honrar, irmão, não vai precisar da tua força. Porque quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus te apresenta, ninguém te esconde. Davi está escondido. Você não vai ver um salmo, você não vai ver um versículo da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Davi exaltando seu pai, Davi dando moral para o seu pai. Ele foi muito humilhado, irmão. Mas Deus é assim, irmão. Deus não exalta soberbo, Deus abate o soberbo. Mas Deus é especialista em levantar os humildes. Eu sei que tu tem uma capa de humilde, mas esse coração é muito soberbo. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que Deus está te resistindo. Porque Deus resiste, ó. Tem um muro dizendo: enquanto tu não me te humilhar, eu não te honro. Ele te conhece. Ele conhece a tua identidade. Ele sabe quem tu é. Ele sabe que tu é marrento, soberbo, exaltado, mal criado, mal criada. Deus sabe disso. Deus sabe que tu não leva desaforo para fora, para casa, melhor dizendo. Deus te conhece. Mas tu vai ficar aí, igual Israel, rodando nesse deserto, rodando. Não sai do lugar e vê gente passando na tua frente. Por quê? Porque Deus exalta os humildes. Então está na hora de você entender que ou você se humilha, ou Deus vai criar uma situação para poder te humilhar. Uau! Você está aí ainda? Diga amém. Posso ir para a terceira lição? Segunda lição: nós vencemos na desvantagem. Quando Davi vai lutar contra o gigante, irmão, aquele homem tem quase 3 metros de altura. Davi vai lutar com aquele homem tem espada, tem escudo. É o melhor guerreiro dos filisteus. Aí Davi olha para ele amaldiçoa Davi. Davi disse: cara, se for mano a mano não dá. Nem se for aqui o lutador aqui da igreja que já ganhou vários títulos, não vai dar para tu. Mas só que tem uma coisa: tu tá vindo com escudo, tu tá vindo com espada, tu tá vindo com capacete. E eu passei ali, peguei uma pedra no ribeiro e já coloquei essa pedra aqui no meu alforje, pastor. E eu tenho uma notícia, Golias: quem vai te derrubar vai ser a pedra que foi rejeitada. Quem
Quem vai te derrubar é a pedra que foi moída no Calvário. Quem vai te derrubar, rapaz, é a pedra que foi levada para a sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Se prepara, se prepara, ele vai cair. Só quem está comigo, levanta essa mão, reage pelo menos com glória, manda esse frio embora. Tem até uma mensagem que eu prego: vencendo na desvantagem. Primeira lição do texto: Eliseu confia em Deus. Segunda lição do texto: Eliseu vence na desvantagem. Terceira lição do texto: Eliseu não luta com as armas carnais. Se você ver o texto, se você é um bom conhecedor das escrituras, você vai ver Eliseu orando. Orando. Aí você quer resolver com o teu braço, com o teu QI, e as coisas só pioram. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: o altar da oração ainda continua a dar resultado. Eu não sei se você acredita, porque tem muito tempo que tu não ora. Aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer: coloca esse joelho no chão, porque eu tenho uma profecia de Salomão para você. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Eliseu vai orar. Você já fez tudo que você tinha que fazer, agora ora. Entrega na mão de Deus. Quarta coisa para a gente ir embora, já até passei demais. Eliseu paga o mal com bem. Eliseu paga o mal com bem. Eu sei que a tua vontade era pagar com a mesma moeda, mas esse não é o caminho. Você é crente. Poxa, pastor, é difícil ouvir esse sermão, pastor. Como é difícil? Da onde Deus me tirou então? Você está na igreja, você é crente, e não adianta. Está escrito que se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Pastor, mas eu fui injustiçado, Eu não posso procurar os profissionais da área? Sim, pode. Mas eu estou falando de guerra espiritual. Eu estou falando que esse vizinho, que esse familiar que está levantando, essa porta que travou, isso aí não é para você resolver, irmão, brigando, discutindo, não. Isso é para você resolver no joelho. Jesus disse que a gente precisa pagar o mal com bem. Você quer ver? Eu dou uma conclusão de um texto que está aberto lá na cabeceira da sua cama. Está lá na tua cama. Se não estiver na cama, está na mesa principal ou está na estante. Está escrito assim. Se não for o 91, é o 23. Está escrito assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas profundas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu santo nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu está comigo. Tua vara, teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transporta. Certamente que há bondade, certamente, sobe aqui, Rodrigo, vem aqui, meu Deus. Certamente
fica na frente dele. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirá todos os dias. Fica na frente dele, para cá, para mim. Isso, virado ao contrário. Isso. Olha o que Davi está dizendo. Sabe, irmão, você tem ideia do que Davi viveu? Irmão, Davi viveu uma perseguição com um cara chamado Saul. Que o cara, irmão, o cara era tão endemoniado que o cara pegava a flecha e lançava no Davi e Davi saía. Está escrito, gente. Ele mirava Davi e Davi saía. Porque Davi respeitava a autoridade do cara. Esse cara é o rei, mano. Esse cara está atribulado. Vou fazer o quê? Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Quando vier flechas, não revida, sai. Pastor, mas só eu que sou o alvo, não tem problema. Quem vai te justificar é Deus. Quem está nessa batalha é Deus. Teve um dia que Davi fez algo que até entristeceu Deus. Davi está numa caverna. Aí os caras que estão com Davi dizem assim: Davi, tá sabendo aí? Saul está aí na caverna. Ó, Deus entregou ele na tua mão, rapaz. Rala com ele, corta ele. Aí Davi vai lá, né? Impulsionado, vai lá, na orlinha do vestido do Saul. Quando ele cortou, aí ele disse: aqui, Saul, mais uma vez Deus me entregou na tua mão, cara. Só cortei a orla do teu vestido. Deus disse: ô Davi, tu não era para cortar orla nenhuma, rapaz, porque ele é meu ungido. Sai da roda desse povo que fica só falando de autoridade espiritual. Vê a vida deles como estão, gente. Deus admoestou, repreendeu Davi só por ter cortado a orla de um rei que estava desviado, apostatado da fé. Deus repreendeu ele. Aí Davi ensina assim, ó. Vem. Certamente que a bondade vem, a misericórdia vem, vai nos seguir. Vem. Davi está dizendo: sabe por que eu não pago mal com mal? Porque na minha vida tem bondade, na minha vida tem misericórdia. Vem, na minha, fica de pé. Na minha vida tem bondade, na minha vida tem misericórdia. Oh, glória a Deus. Vira ao contrário. Por que tu não vai lançar pedra? Não vai lançar flecha? Sabe por quê? Porque na minha vida tem bondade, na minha vida tem misericórdia. É só difícil fazer isso. Eu estava falando com a minha mãe dentro do carro. Eu disse: mãe, eu tinha tanto relógio, eu já devo ter dado, mãe, uns 20 relógios. Ela fala assim: você tem que parar de dar relógio, já acabou o tempo. Eu falei assim: mas quanto mais eu dou, mais eu ganho, mãe. E ela: você tem que parar de dar. A minha esposa disse: você tem que parar de ficar dando. É porque a gente, irmão, parece que é um negócio que acompanha a gente. Eu vim para cá agora, encontrei uma moça, não tinha ninguém na rua, vendendo bala, com capa de chuva. Eu disse: quantas balas tem aí para tu ir embora nessa chuva? Ela começou a contar, falei: me dá tudo aí. 50 reais, paga. Ela: paga. Então vai embora para casa. Porque, irmão, não tem para onde correr. Aonde eu chego, chega a bondade. Aonde eu boto o pé, a misericórdia chega. É por isso, irmão, que quando eu chego na tua casa muda, tua empresa muda, porque na minha vida habita bondade e misericórdia. Levanta essa mão na altura da tua fé e faz aquele barulhinho que o diabo... Levanta mais alto, lá no terceiro andar. Só você que veio aqui hoje cercado, cheio de luta. Tu está cercado, mas tu não está desamparado.
Segura firme na mão dele aí agora. Não salte até ele não fazer barulho. Diga, tu rompeu mais uma, hein? Diga, tu rompeu mais uma, hein? Olha esse cerco caindo por terra aí, ó. Olha esse principado caindo por terra aí, ó. Aprendendo tuas obras, aprendendo teus negócios. O apóstolo Paulo disse, irmão, que quando ele orou, teve uma guerra no mundo espiritual. Jesus está dizendo que enquanto a tua mão está levantada, ele está indo lá. Mas ele está indo lá com força. Oh, aleluia. Tem mais alguém que acredita que o Deus de Eliseu está nessa igreja? Tem dois que acreditam que o Deus de Eliseu está nessa igreja. Só quem acredita, abre a tua boca e dê o melhor glória a Deus dessa quinta-feira.